Maria Paula, sou acadêmica de medicina da UFAL Campus Arapiraca e esse vídeo é a iniciativa do projeto de ensino de monitoria do eixo de medicina social e de família, especificamente sobre sistemas de informações em saúde. E esse vídeo é a parte 2 do primeiro vídeo de exemplos práticos de análise de UCI e aqui eu vou trazer novos exemplos para a gente analisar. Bom, pessoal, aqui eu trouxe uma nova perspectiva de doenças para a gente analisar. E dessa vez eu escolhi transtornos mentais. E aqui, nesse transtorno, primeiro transtorno mental, eu escolhi transtornos neuróticos relacionados com estresse e somatoformes. Aqui eu fiz o mesmo procedimento do primeiro vídeo, certo? Para montar a tabelinha. Botei em linha faixa etária, em coluna sexo, e aqui eu obtive as informações. Bom, aqui a gente percebe que a faixa etária jovem adulta, ó, de 20, 29, 39, 40, 49, interna mais por esse tipo de transtorno, certo? E as mulheres internam mais por esse transtorno, ok? Aqui eu coloquei outra perspectiva, que seriam transtornos de humor afetivos, que inclui depressão maior, entre outros. E aqui, vamos ver a faixa etária que interna mais. Percebem que aqui, ó, de 14.000 a 10.000, é aquela mesma faixa etária, dos 20 aos 29, até os 40 e 49, mais ou menos? E percebem que nessa faixa etária aqui, que interna mais, a gente vem aqui e as mulheres, novamente, internam mais do que os homens, certo? Aqui eu trouxe outra perspectiva, que é a análise por cor e raça. E a gente vem aqui e percebe que a raça branca e parda internam muito mais do que, por exemplo, a raça preta. Aqui já é uma informação valiosa pra gente, certo? E muito menos ainda do que os amarelos e os indígenas, certo? Mas uma análise interessante aqui é que as mulheres brancas, elas internam muito mais, ó, em comparação aos homens brancos. E que as mulheres pardas, elas internam muito mais que os homens pardos. E olha só aqui a quantidade de pessoas pretas que internam. Bem baixa comparado à raça branca e à raça parda. E aí a gente tira uma informação. Será que as pessoas pretas, elas têm menos transtornos de humor? Ou será que elas têm menos acesso ao serviço de saúde para poderem ser internadas por esses transtornos? Então, é um questionamento interessante que a gente pode fazer uma análise, né? Juntamente com dados de literatura, de base de dados e esses dados epidemiológicos. Aqui eu botei visualmente em tabelas, né, sobre os transtornos neuróticos, ó, mulheres predominam, e os transtornos de humor, mulheres também predominam. E a gente percebe que os transtornos neuróticos, os transtornos de humor, quer dizer, tem bem mais internações que os transtornos neuróticos de estresse e somatoformes. E aí isso mostra que no contexto hospitalar, os transtornos de humor, tipo depressão grave, transtorno bipolar, eles têm muito mais impacto nas internações do que esses transtornos neuróticos, porque eles costumam ser mais manejados ambulatorialmente. E aí a gente já tem outra informação interessante se a gente quiser comparar duas doenças. Então, seria um exemplo prático de como fazer essa comparação. Ainda sobre a análise dos dados, a gente pode tirar alguns questionamentos. Desigualdade de gênero, por exemplo. Por que as mulheres elas internam mais que os homens no contexto dos transtornos mentais? Será que é uma questão de desigualdade de gênero, uma questão de acesso a serviços, uma questão social? Por que as mulheres elas são mais impactadas? É um questionamento. Impacto socioeconômico. A faixa etária mais atingida a gente viu que era naquela faixa de 20 a 49, às vezes 50 a 59. E isso tem relação, será? Que é porque essa faixa etária é a faixa etária que está economicamente ativa? Será que o trabalho tem relação com os transtornos mentais? Políticas públicas, a gente pode aqui fazer um contexto de necessidade, né, da rede ambulatorial psicossocial para evitar essas internações. Então, aqui a gente poderia fazer um contexto de defender o CAPS, por exemplo, usando essas número de internações como justificativa, certo? Aqui, comparar com a literatura, foi o que eu falei, né? Porque ver o da literatura e ver se tem alguma informação que bate com os dados epidemiológicos para a gente montar um trabalho. Aqui eu trouxe outra perspectiva que seria mais interessante no contexto gestores e administradores de hospitais. Por quê? Porque aqui eu quero calcular a permanência média de internações por unidade da federação e aqui eu escolhi doenças respiratórias. Bom, aqui, permanência média, a gente calcula de uma forma um pouco diferente.
Em conteúdo, a gente selecionaria dias de permanência, lembra que eu falei para vocês na parte 1? Dias de permanência e a IH aprovadas, que seriam as internações aprovadas. Para calcular a permanência média, a gente precisa desses dois dados, dias de permanência e a IH aprovadas, certo? Vou mostrar para vocês a fórmula já já. Mas vamos fazer aqui uma análise do nosso estado, Alagoas. Alagoas. Aqui, Alagoas, 27. Olha só, Alagoas, essa aqui é a quantidade de dias de permanência média por doenças respiratórias em Alagoas. Quantas AIH foram aprovadas em Alagoas nesse mesmo período de tempo, certo? Analisar pelo mesmo período de tempo, lembra? Vamos ver aqui. Alagoas. Aqui, ó, 10.000. Para calcular a permanência média, a gente pega o total de dias de permanência e o total de internações aprovadas. E a gente percebe aqui que Alagoas tem uma permanência média de 8,3 dias por doenças respiratórias, certo? E por que esse dado é importante? Esse dado é um indicador de eficiência, um indicador de eficiência do serviço, do hospital, da estrutura, da equipe profissional, certo? Então, a gente pode fazer comparações de diferentes hospitais para calcular a permanência média e diferentes estados. Por exemplo, a gente tem um estado mais desenvolvido que Alagoas e a gente compara a permanência média de tal estado com o de Alagoas, por exemplo. Então, se o outro estado mais desenvolvido tem uma permanência média muito abaixo de Alagoas, quer dizer que tem alguma coisa errada com Alagoas, certo? Porque para a mesma doença, as pessoas estão ficando muito menos tempo do que em Alagoas, então quer dizer que talvez o serviço seja melhor, a equipe seja mais preparada. Então, tudo isso a gente pode usar, principalmente os gestores podem usar para justificar, por exemplo, pedidos de novos leitos, certo? Justificar investimento, justificar expansão. Então, é bem interessante essa análise também, certo? Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E muito obrigada!